Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira, editora do Broadcast Político. A gente recebe aqui hoje o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Senador, muito obrigada pela sua presença, tudo bem? Eu que agradeço, Clarissa. Matheus, prazer estar com vocês aqui. Matheus Fagundes aqui, nosso repórter. Senador, eu queria abrir essa conversa com o senhor falando um pouquinho sobre o que a gente pode esperar aí em termos de maiores desafios no Senado no próximo período, aí na volta do recesso. Acho que o maior deles, obviamente, é a reforma da Previdência, né? Eu acho que nós temos que debater a reforma da Previdência e tem que cumprir o Senado o seu papel no bicameralismo brasileiro, de ser a casa revisora. Acredito que o texto inicial que foi encaminhado pelo governo para o Congresso era um texto muito ruim do ponto de vista dos mais pobres, retirava em nome de uma economia de 1 trilhão, prejudicava o benefício da prestação continuada, prejudicava categorias sensíveis como dos professores. Então, ocorreram algumas mudanças e melhoras no texto que veio da Câmara, mas tem algumas distorções que o Senado tem que pensar em corrigir. Uma delas, por exemplo, não me parece confortável um trabalhador que vai se aposentar este ano ter ainda que pagar um pedágio de 5 anos trabalhando para receber 100% de sua aposentadoria. A questão da pensão por morte não foi totalmente resolvida na Câmara. Por outro lado, nós da oposição compreendemos que é necessário ter uma reforma da Previdência. Não temos irresponsabilidade com o Brasil. Há um déficit previdenciário, só que esse déficit não pode ser sanado única e exclusivamente em prejuízo dos que menos têm. Agora, senador, o que a gente vê é que a oposição tem muita dificuldade de se organizar, né? Ela saiu da última eleição muito fragilizada, com alguns dos seus principais pilares, acho que o maior deles o PT, muito machucado nesse processo todo. E a sensação que se tem é que o governo está conseguindo dobrar qualquer tentativa da oposição de fazer frente a questões que ela entende como ruins na reforma da Previdência. O nosso balanço enquanto oposição no Senado nesse primeiro semestre é positivo. Graças à nossa atuação de oposição, foi possível impedir que a legislação florestal brasileira fosse devastada, literalmente. Tinha uma medida provisória que tramitava na Câmara dos Deputados que praticamente revogaria todo o Código Florestal. A partir da nossa mobilização dos líderes, conseguimos convencer o presidente Davi Alcolumbre a não aceitar a tramitação da medida provisória lá pelo Senado. Conseguimos impedir que o governo reeditasse a demarcação de terras indígenas, prejudicando um direito constitucional adquirido pelos povos originários. E o decreto das armas, que era um absurdo. Basta as pessoas se tocarem que era um decreto que possibilitava que todos os vereadores do país pudessem andar nas sessões de suas câmaras de vereadores com arma no coldre. Para citar alguns dos absurdos desse decreto, foi revogado lá no Senado. Então tivemos 3 vitórias substanciais importantes para o Brasil a partir da nossa atuação no Senado. O gargalo, então, está na Câmara para a oposição, o senhor acredita? Eu acho que na Câmara a oposição tem tido um pouco mais de dificuldade. Veja, nós iniciamos o ano constituindo um bloco de oposição alternativo. Nós partimos da perspectiva que não queremos fazer, não somos situação automática, também não somos oposição sistemática. Em vários momentos, nós procuramos, inclusive, contribuir com o governo no trâmite de medidas provisórias que, pela incompetência do governo, ia cair. A MP das chamadas fraudes da Previdência é uma destas. Nós concordamos com a tramitação no tempo razoável da MP e, se nós não tivéssemos concordado, a medida provisória cairia. Nós compreendemos que é necessária alguma reforma da Previdência. O grande problema que nós temos hoje, na verdade, não é a oposição. O grande problema que nós temos hoje é o governo. O governo não se preocupa com o problema central desse país, que é desemprego. Temos 14 milhões de pessoas no desemprego. Alguns deles, basta andar aqui pelas ruas de São Paulo, já estão na completa indigência. Nós estamos entrando numa situação de desemprego crônico na economia brasileira. O governo não ataca essas questões. É o Congresso, até a agenda que nós podemos ter divergência, como da reforma da Previdência, tem sido tocada pelo Congresso, não tem sido tocada pelo governo. O presidente se dedica mais a agradar o Congresso quando quer nomear o filho para o principal posto diplomático no exterior. O presidente se dedica mais para a sua vaidade pessoal do decreto de armas
do que resolver o problema de emprego da sociedade brasileira, o problema da educação, que inclusive pelos números se deteriorou nos últimos meses na sociedade brasileira, o problema da saúde, que entra numa escalada crônica. Nós temos o retorno de epidemias como a dengue. Essa semana o Ministério da Saúde não conseguiu responder porque a epidemia de AIDS está voltando a assolar a sociedade brasileira. Agora, senador, eu entendo o posicionamento do senhor. Agora, como é que o senhor explica o fato de que o governo Bolsonaro, mesmo com todas essas posições que o senhor critica, consegue atrair votos dentro da própria oposição? Então, a gente tem uma discussão em partidos como o PDT e o PSB de uma dissidência que não é de um parlamentar, dois parlamentares. A gente está falando em casos de terço da bancada, migrarem e votarem com o governo do presidente Jair Bolsonaro. É o grau de fragilidade que a gente vê na oposição hoje. Na Câmara, em especial. E esta razão, veja, é um tema que não pertence ao governo, vou classificar assim. Porque o governo não conseguiu pautar o próprio tema, com prioridade, o tema da Previdência. Quem derrotou as oposições na Câmara dos Deputados sobre o tema da reforma da Previdência não foi o governo de Jair Bolsonaro, foi o presidente Rodrigo Maia. Então o senhor disse que esses dissidentes não votaram com Jair Bolsonaro, eles votaram com Rodrigo Maia. Esses dissidentes, eu vou citar uma dissidente que eu tenho particular admiração por ela, a deputada Tabata Amaral. Ela votou de acordo com convicções que ela já estabelecia desde antes. Mas o senhor Gomes não concordou com isso, não. Ele disse aqui pra gente que ela nunca se manifestou nesse sentido. Na rede, nós concordaríamos e aqueceríamos o direito a ela de se manifestar como queria. Porque, para mim em particular... Senadora. Pois é, mas no início da legislatura ela já tinha dito isso aí publicamente, salvo melhor juízo, inclusive o próprio Estadão tinha noticiado que a reforma da Previdência era necessária para o Brasil. Um outro aspecto, Clarissa, no caso, vou insistir no caso da Tabata. A principal referência de oposição à política educacional do governo no primeiro semestre foi uma manifestação de Tabata Amaral em relação ao ex-ministro da Educação. Eu posso classificar essa parlamentar como de governo, vinculado ao bolsonarismo? Claro que não. Nós, na oposição, temos que ter a tolerância de aceitar a divergência. Temos que ter a tolerância de compreender. Veja, eu iniciei esse semestre, inclusive dialogando junto com o senador Cid Gomes, e ele concedeu uma entrevista belíssima aqui no Estadão, no início desse semestre, em que utilizou a consigna que nós nos situaríamos como oposição. Nem situação sistemática, nem oposição sistemática, nem situação automática. Pautas e agendas que fossem boas para o país, nós iríamos colaborar com o governo. Não é por ser o governo de Jair Bolsonaro que tem que ser reconhecida a sua legitimidade de ter tido 57 milhões de votos. Embora seja um presidente atrapalhado, seja um presidente que não dá resposta para os problemas do país, que deixa este leque de problemas aí à mercê que eu relatei para todos vocês. Mas nós da oposição temos que ter tolerância com posições diversas, que não significam conversões. Mas o senhor acredita, então, que setores da oposição não estão tendo tolerância? No caso específico da Tabata, alguns setores do PDT parecem que não estão tendo a tolerância. Eu acho que setores da oposição tinham que ter mais diálogo com posições que eu não classificaria como dissidentes. Eu classifico como posições que têm diferenças nessa agenda. Agora, isso é um problema. Eu sou da rede. Tenho profundo respeito pelo PDT, tenho profundo respeito pelos companheiros do PSB, tenho grandes amigos nessas duas legendas, nesses dois partidos. Acredito que, em especial, esses dois partidos caminharão junto conosco na construção de um projeto de Brasil alternativo. Tenho construído com Ciro, com Cid, uma alternativa de Brasil que seja essa que está colocada. Esses são problemas que os dois partidos claramente devem, as lideranças, os presidentes dos dois partidos devem ter o seu trato e o seu encaminhamento. Não sou eu para falar por esses partidos, principalmente na Câmara. Eu sou líder da oposição no Senado e não na Câmara. O senhor está falando da próxima eleição presidencial, a gente pode esperar um apoio da rede ao Ciro Gomes na próxima corrida presidencial? Ele já se colocou como candidato aqui pra gente. Nós podemos esperar de mim e da rede um esforço colegiado para construirmos uma candidatura das oposições, uma candidatura que represente um contraponto ao que está em curso no Brasil. Um contraponto democrático
em um contraponto que faça o Brasil retomar o seu caminho de crescimento. Se esse nome vai ser o Ciro, se esse nome vai ser algum nome da rede, se vai ser do PSB, é algo que nós temos que debater e construir. De nós terá o esforço da construção de uma candidatura comum e de uma candidatura ampla, que agregue diferentes setores da sociedade. E do PT? Nós demarcamos uma posição diferente com o PT desde o início dessa legislatura, porque é uma análise crítica nossa. Eu acho que nós estamos onde estamos muito por responsabilidade de erros cometidos pela condução do Partido dos Trabalhadores. O PT tem que fazer uma autocrítica dos erros que cometeu, e não foram poucos erros cometidos no período de governo. Eu acho que essa autocrítica é necessária para qualquer coalizão em que esteja junto conosco. Independente disso, nós temos posições a atuar em conjunto como oposição com eles. Não temos todos aqueles são chamados para tomar uma posição de antagonismo a retrocessos democráticos e a retomada do crescimento econômico do país. E a pautas republicanas, como é o caso da nomeação de Eduardo Bolsonaro. Na nomeação de Eduardo Bolsonaro, eu não vou contar com votos da oposição para conseguir rejeitar no Senado. Eu vou contar com votos do bom senso. O senhor acha que consegue esses votos para derrubar a indicação dele no Senado? Eu espero o apoio da bancada do bom senso. Aí eu repito, não é a bancada de governo e oposição, é o bom senso. Nas contas nossas da oposição no Senado, nós temos 42 votos, que é possível bancar. Isso aí vão de parlamentares de diferentes conotações políticas. Embora o voto seja secreto lá, eu não acredito que o Senado vá deixar a diplomacia brasileira de José Maria Paranhos, a diplomacia brasileira de Oswaldo Aranha, fundador do Estado de Israel e um dos fundadores da Organização das Nações Unidas, a diplomacia brasileira de Santiago Dantas, de Afonso Arinos, a diplomacia brasileira, que desde o século XIX é reconhecida internacionalmente e foi responsável pela expansão das nossas fronteiras. O Amapá, o Acre, parte do Paraná e de Santa Catarina estarem no Brasil se deve à atuação competente de nossa diplomacia. É um envergonhamento internacional, é um enxovalhamento internacional da nossa diplomacia. E não é só por ser filho do presidente, que per si já é um motivo de demérito a indicação. É um nepotismo, é um caso de nepotismo declarado. Mas não é somente por isso. É porque alguém que está completando 35 anos agora e que a única experiência foi fritar hambúrguer no Maine, como ele mesmo declarou, não está gabaritado para ser o chefe da diplomacia no principal posto diplomático do Brasil no exterior. Agora, 42 votos, o senhor não acha que é uma margem muito apertada, considerando a situação? E a gente sabe o grau de pressão que o governo pode exercer e o poder de fogo que ele tem em negociações de outras votações, senador. Dizer que 42 votos seria suficiente para aprovar isso, para derrubar essa indicação, me parece muito frágil. Suficiente é. Com 42 nós temos maioria e conseguimos impedir a nomeação. Nosso desafio é manter 42, eu concordo com você, Clarissa, contra os mecanismos que o governo tem. Mecanismos que o governo não usa para a retomada do crescimento econômico. Mecanismos que o governo não usa para apresentar um plano para a saúde pública brasileira. Mecanismos que o governo não usa para voltar a resolver problemas dramáticos do Brasil, como o analfabetismo, mas que quer usar para a nomeação do filho para a embaixada, né? É uma margem, de fato, apertada, mas eu quero contar com o bom senso dos senadores. Eu participava de um debate mais cedo em que eu dizia o seguinte, via de regra, a designação de embaixador é um procedimento protocolar no Senado. Quando o embaixador não é o filho do presidente. Quando o embaixador vem da carreira do Itamaraty, que é um dos concursos públicos mais complexos que tem no serviço público brasileiro. Quando o embaixador, pelo menos, sabe o que significa o Instituto Rio Branco de Formação de Diplomatas, que é um dos principais institutos de formação de diplomatas que se tem no mundo. Não é o caso dessa indicação. E essa não é uma indicação que pode separar governo e oposição. Essa é uma indicação que tem que o Senado se afirmar e tem que se separar. Quem tem bom senso e defende a diplomacia brasileira, que defende o Brasil ou não. A chance de judicialização? É o primeiro passo que faremos. Temos convicção que é um ato de arbitrariedade, temos convicção que é um ato de nepotismo, tanto temos convicção que
ao primeiro momento que o presidente da República formalizar o ato, ele ainda não formalizou, no momento que ele encaminhar a mensagem ao Senado, nós já formalizaremos uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de uma ação popular na Justiça Federal de Brasília para impedir que a nomeação se concretize. Além da rede, quem que está se dispondo a assinar essa ação? Senador, A ação será assinada pela rede. Não consultei, no Supremo basta um partido para ter a iniciativa Mas da é claro ação. que o senhor Mas tiver outros apoio partidos, de outros, ajuda. outros partidos eu acho, como a ação é individual, a rede mobilizará a ação individualmente. Mas sem embargo, eu acredito que outros partidos também deveriam, inclusive, utilizar-se deste mecanismo. Perfeito. Senador, muito obrigada pela sua Eu que presença agradeço, aqui. Clarice, eu que agradeço, Matheus. Matheus, Prazer estar obrigada. com vocês. E você segue acompanhando estes outros assuntos aqui no Broadcast Político. Obrigada, até mais.